Ele nasceu para dar à França a capacidade de atingir alvos estratégicos dentro da União Soviética sem depender de ninguém. Foi projetado como um bombardeiro nuclear supersônico. Podia voar a Mach 2 em grandes altitudes, levando uma única bomba nuclear pesada. Ao longo de décadas, foi adaptado para cumprir missões de reconhecimento estratégico muito além da Europa, se tornando um dos símbolos da dissuasão francesa durante a Guerra Fria. Este é o Mirage 4. Após a Segunda Guerra Mundial, a França tentava reorganizar sua posição estratégica. O país queria garantir que nunca mais ficaria dependente das decisões de outros países em assuntos militares essenciais. E isso incluía o tema mais sensível da época: as armas nucleares. Ao longo dos anos 50, o governo autorizou estudos e, em 1954, aprovou oficialmente o desenvolvimento de uma bomba nuclear. Com isso, a França finalmente teria sua própria bomba nuclear. Mas, para ser totalmente independente, precisava de um meio para lançá-la. A partir de 1956, a necessidade de uma aeronave dedicada para esse papel ficou evidente. Os jatos disponíveis na época não tinham alcance, velocidade, nem capacidade de carga compatíveis com o tamanho e o peso das bombas francesas. Então, em maio daquele ano, o governo definiu o requisito para um bombardeiro supersônico capaz de levar uma ogiva de aproximadamente 3 toneladas, com mais de 5 metros de comprimento, a cerca de 2.000 quilômetros, sem reabastecer. Um ano depois, as especificações finais foram aprovadas. A Força Aérea analisou várias propostas, mas, na prática, a disputa acabou se concentrando entre o Super Valtour, uma evolução do Valtour 2 proposta pela Sud Aviation, e o Mirage 4, um bombardeiro de asa delta derivado do Mirage 3, desenvolvido pela Dassault. A escolha recaiu sobre o conceito da Dassault, considerado tecnicamente mais avançado e melhor alinhado aos requisitos de velocidade, carga útil e alcance. Esse projeto aproveitava parte da experiência adquirida com o Mirage 3, reutilizando soluções aerodinâmicas e estruturais, o que reduziu custos e tempo de desenvolvimento. Mas o principal desafio ainda estava por vir. A Força Aérea exigia que o novo bombardeiro fosse capaz de sustentar voo supersônico prolongado em torno de Mach 2, o que colocava problemas de aquecimento, estrutura e instalação de equipamentos para um avião europeu da época. Poucos aviões operacionais tinham sido projetados para voar tanto tempo em Mach 2, e a Dassault precisou desenvolver um protótipo específico para entender os problemas aerodinâmicos, térmicos e mecânicos envolvidos no voo supersônico de longa duração. Esse primeiro protótipo, chamado de Mirage 401, voou pela primeira vez em 17 de junho de 1959. Depois dos testes do protótipo, a Dassault chegou a propor uma versão bem maior, chamada Mirage 4B. Esse modelo seria maior, com as asas ampliadas e 2 motores americanos fabricados sob licença, pensados para dar alcance suficiente para missões de ida e volta até alvos profundos na União Soviética. 3 exemplares de pré-série chegaram a ser encomendados em 1959, mas o projeto não saiu do papel. Para a França, era politicamente problemático depender de um motor americano, além do custo que seria muito alto. Por isso, ainda em 1959, o programa foi redirecionado para uma versão menor e mais barata, o Mirage 4A, equipado com motores franceses Atar 9K e pensado desde o início para operar em conjunto com reabastecedores em voo. O contrato para 50 aeronaves de série foi confirmado em 1962, marcando o início de uma fase intensiva de montagem distribuída entre empresas do setor. A Dassault ficou responsável pela fuselagem dianteira, pela integração dos sistemas de comando de voo
e pela montagem final. A Sud Aviation produziu asas, fuselagem central e fuselagem traseira, enquanto a Breguet cuidou da deriva vertical. O primeiro Mirage 4A de série voou em 7 de dezembro de 63 e, menos de um ano depois, em 1º de outubro de 64, se tornou oficialmente operacional. Ele media cerca de 23,5 metros de comprimento, 11,85 metros de envergadura e 5,4 metros de altura, com peso máximo de decolagem em torno de 31 toneladas. Era um bombardeiro relativamente leve para os padrões estratégicos internacionais, mas muito veloz. Podia sustentar Mach 2 em grande altitude, com velocidade máxima próxima de Mach 2.2, limitada pelo aquecimento da estrutura. Seu raio de combate ficava em torno de 1.200 quilômetros, em perfil de alta altitude, equipado com uma bomba nuclear. A tripulação era composta por piloto e navegador bombardeador, sentados em tandem, em cockpits separados. Sua estrutura incluía um suporte sob a fuselagem, na parte de baixo do avião, onde era instalada uma bomba nuclear, além de 4 pontos de fixação nas asas que, conforme a missão, podiam receber tanques externos ou bombas convencionais. Durante sua construção e entrada em serviço, ele permaneceu exclusivamente francês, projetado, produzido e operado apenas pela Força Aérea da França. Houve estudos e propostas de exportação, em especial para o Reino Unido e para a Austrália, mas nenhuma dessas iniciativas avançou. Seu papel estava diretamente ligado à estratégia nuclear francesa, o que, na prática, desestimulou e dificultou exportações. Quando ele entrou em serviço, a França já havia estruturado sua doutrina nuclear com base no plano conhecido como dissuasão do fraco ao forte. A ideia era que, mesmo não tendo o poder destrutivo dos Estados Unidos ou da União Soviética, a França queria garantir que qualquer agressor pagaria um preço tão alto que o ataque deixaria de valer a pena. O Mirage 4 se tornou o primeiro grande componente operacional e o principal vetor aéreo desse plano. Sua função era garantir que a França tivesse capacidade real de atingir alvos estratégicos de forma independente, sem depender do apoio de outros países. Para que esse plano desse certo, a frota operacional foi organizada para permitir uma reação rápida. A França reunia vários esquadrões equipados com o Mirage 4, mas apenas uma parte dos aviões permanecia armada em alerta nuclear. Em geral, cerca de 36 eram mantidos em alerta, com diferentes níveis de prontidão. Algumas aeronaves ficavam prontas para decolar em apenas 5 minutos, com pelo menos uma delas em alerta máximo, 24 horas por dia, em sistema de rodízio entre os esquadrões, enquanto o restante da frota era rotacionado entre treinamento, manutenção e reserva. No início, o perfil de ataque do Mirage 4 era o voo em grande altitude e alta velocidade. Esse procedimento parecia viável no início dos anos 60, quando muitos sistemas antiaéreos ainda tinham limitações contra aeronaves de alta altitude. Mas essa vantagem durou pouco. O avanço dos mísseis terra-ar soviéticos mudou o cenário, e a altitude deixou de ser uma vantagem. Então, a França reformulou o treinamento e a configuração do Mirage 4 para missões de voo baixo. Nesse tipo de operação, o avião precisava manter velocidade moderada, geralmente perto de 1.100 km por hora, em altitudes de apenas 150 metros, seguindo o relevo para evitar detecção por radar. A técnica exigia precisão, estabilidade e sistemas de navegação confiáveis. Para isso, ele passou por atualizações que incluíram melhorias de controle de voo e novos equipamentos eletrônicos. O objetivo era garantir que ele pudesse navegar perto do solo em condições diurnas ou noturnas e, ainda assim, manter a capacidade de cumprir a missão. Ao mesmo tempo, outro problema começava a ficar evidente: o raio de combate. Mesmo com tanques externos, ele tinha autonomia de apenas 1.200 quilômetros.
Para missões estratégicas, a dependência de reabastecimento em voo era inevitável. No começo, a solução francesa era usar um segundo Mirage 4 configurado como avião-tanque improvisado. Mas, mais tarde, a França adquiriu aeronaves KC-135F, o que deu mais flexibilidade às missões e permitiu perfis de ataque muito mais realistas. Contudo, mesmo com os novos reabastecedores, a distância até alvos mais profundos dentro do território soviético continuava exigindo múltiplas ocasiões de reabastecimento. Essa limitação gerou debates internos sobre quão viável era atingir certas cidades estratégicas, como Moscou. O Mirage 4 podia alcançar alguns alvos importantes se conseguisse reabastecer ao longo da rota. O problema era político. As áreas de sobrevoo mais lógicas envolviam o espaço aéreo de países da OTAN ou de nações neutras. E não havia garantia alguma de que esses países permitiriam esse tipo de operação no caso de um conflito envolvendo armas nucleares. Por isso, muita gente questionou durante décadas se os planos de emprego de longo alcance eram realmente executáveis. A interpretação mais comum hoje é que a doutrina francesa não se baseava apenas na destruição de alvos distantes, mas também na possibilidade de usar armas nucleares táticas em áreas onde os soviéticos pudessem avançar rapidamente. A experiência histórica da França na Segunda Guerra Mundial reforçava o medo de uma invasão relâmpago. Enquanto essa doutrina era elaborada, ele seguia acumulando horas de voo e passando por adaptações. No fim dos anos 70, ficou claro que bombas de queda livre não se adequavam mais ao tipo de operação exigida contra defesas modernas. A solução encontrada foi integrar o míssil ASMP, um armamento supersônico de médio alcance que modificava completamente o papel do bombardeiro. Em vez de entrar no território inimigo voando baixo, o Mirage 4 poderia lançar o míssil a partir de uma distância segura, reduzindo a exposição e ampliando sua utilidade dentro da estratégia nuclear francesa. Para operar o ASMP, 18 aeronaves foram convertidas para a versão Mirage 4P. Elas receberam novos radares, sistemas eletrônicos mais avançados e ajustes estruturais, que permitiam carregar o míssil no pilone ventral. Essa modificação estendeu a vida útil do avião dentro da missão estratégica e garantiu que ele continuasse relevante por mais uma década, mesmo com novas tecnologias surgindo. Além do papel nuclear, ele também desempenhou funções de reconhecimento estratégico. Na década de 70, 12 unidades foram convertidas para transportar o pod CT-52, um equipamento capaz de realizar fotografia de longo alcance em diferentes resoluções. Essas aeronaves, chamadas de Mirage 4R, participaram de missões fora da Europa em conflitos e crises internacionais. Foram usadas no Chad, nos Balcãs, no Iraque em operações no fim dos anos 90, na Eritreia, no Kosovo e até no início das operações no Afeganistão nos anos 2000. Nesses casos, ele mostrou que, mesmo sendo um projeto dos anos 50, ainda tinha utilidade como uma plataforma de alta velocidade para recolher informações essenciais. Em toda sua carreira, ele lançou apenas uma única bomba nuclear, em um teste realizado em 19 de julho de 1966. A missão serviu para validar a integração da bomba e o comportamento da aeronave em um cenário controlado. Depois disso, o uso operacional com armamento nuclear sempre foi teórico, funcionando como elemento de dissuasão dentro da política francesa. Com a introdução de vetores mais modernos, como o Mirage 2000N, e com o crescimento da importância dos submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos, o papel do Mirage 4 começou a diminuir. Em 1996, ele deixou definitivamente a missão nuclear e passou a operar apenas na função de reconhecimento. Mesmo assim, continuou ativo por quase 10 anos, até ser retirado em 2005, encerrando uma carreira de mais de 4 décadas. Ele permanece como um símbolo da independência estratégica francesa. Representou a determinação do país em manter autonomia total
no assunto mais sensível da Guerra Fria. Também marcou o início de uma tradição de bombardeiros e vetores nucleares que segue até hoje, com aviões modernos e submarinos equipados com mísseis de última geração. Ao olhar para sua história, fica claro que as limitações tecnológicas nunca reduziram sua importância. Ele não era o bombardeiro com maior alcance, nem o mais avançado do mundo, mas cumpriu exatamente o papel para o qual foi criado: garantir que qualquer inimigo soubesse que atacar a França significava correr um risco enorme. Mesmo depois de aposentado, continua lembrado como uma das aeronaves mais importantes já construídas pela Dassault e como um dos pilares da dissuasão francesa durante toda a Guerra Fria. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.